Olá, muito bom dia, muita paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa semanal, o Espaço Espírita. É o momento de luz que estamos chegando até você. Reflexões em torno dos assuntos de Deus, de Jesus, dos amigos da espiritualidade, incentivando-nos sempre a observar nossa conduta de vida, de existência, mudando atitude e maneira de ser. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a todos nós deste lado da vida, assim como todos os irmãos também do outro lado da existência. Afinal, estamos transmitindo de dentro de uma casa espírita, que é o Nova Era, e nós sabemos que quantos irmãos desencarnados são convidados pela espiritualidade para vir despertar, conhecer as coisas do Evangelho de Jesus, enfim, melhorar a sua condição de vida espiritual e também terrena também. Sim. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Prete. Bom dia a todos também que nos acompanham. Sempre agradecendo a oportunidade, de estar aqui mais um sábado, estudando a doutrina. Sem dúvida. Vamos convidar o nosso amigo que trabalha conosco, que está participando conosco hoje, a prece inicial. Vamos então, neste momento, elevar os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esta oportunidade de vida, por mais este programa, por mais estes dias de trabalho, por mais este dia com os nossos familiares, os nossos amigos. E procuramos sempre a renovação, nos renovar, buscar sempre a paz interior, a reforma que tanto a doutrina nos ensina, que possamos ser mais serenos, ser mais pacientes e sempre ajudar aquele irmão que tanto necessita de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, pois auxiliando esses irmãos estaremos auxiliando a nós mesmos. Fique conosco, Mestre Jesus, aos amigos de luz, aos mentores dessa casa, nos acompanhando para mais um dia de aprendizado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, realmente, de muita paz, muita luz. A nossa reflexão desta manhã é o tema Minha Religião. A maioria de nós temos uma religião. A minha é a espírita, a doutrina espírita, a doutrina dos desencarnados. E a sua, Gerson? Também a doutrina espírita, não resta dúvida. Porque às vezes nós percebemos, ao longo de uma existência, você já frequenta a casa espírita, recebe o passe, assiste a palestra, lê os livros, se enfronha nos eventos da casa espírita. Então você é espírita realmente. Então a minha religião é espírita. Percebemos que às vezes nós temos irmãos que frequentam a casa há muito tempo e eles falam: eu estou tentando ser espírita. De forma alguma. Ninguém está tentando ser espírita, nós somos espírita, porque nós temos uma filosofia, um evangelho, uma religião, uma ciência que nos traz a luz para Deus, que nos esclarece para Deus, que fala da nossa reforma íntima. Então eu sou realmente espírita, dessa filosofia espírita, como as demais religiões tem a sua devida importância, e a nossa também tem, que é a melhora do ser humano, ora espiritual, encarnado ou desencarnados, no aprendizado para Deus sempre. Estou tentando ser espírita. Olha, nós estamos tentando nos melhorar a nossa conduta de vida mediante a codificação, os ensinos do mundo maior. Aí já é outro caminho. Dentro da filosofia do estudo que você aprendeu,
né, desse uniforme que é a doutrina espírita, o que ela traz de conhecimento, você molda a sua vida. Então, eu sou espírita, a minha religião é espírita e dentro dela estou melhorando. Então, é preciso que tenhamos uma religião, Zé? Sim. Claro que sim. É preciso que tenhamos uma religião. E principalmente a doutrina espírita, que, olha, de repente ela vem e nos fala da imortalidade da alma. Olha que interessante. Se a humanidade hoje, os pesquisadores, a ciência investigativa, que se preocupa tanto em descobrir vidas em outros mundos, verifica, se ela tivesse o dom ou querer investigar, que existe muitas vidas no invisível, né, do qual os equipamentos não enxergam ainda, haveria, vamos dizer assim, um grande acontecimento na humanidade. Então é tudo questão de tempo para que a humanidade, de forma globalizada, venha a entender a imortalidade da alma. E a doutrina espírita, nesse sentido, está à frente, não resta dúvida. Não significando que outras filosofias na antiguidade, ou outras ainda também, de outras religiões, não falam das coisas da alma, do espírito, das coisas de Deus, de Jesus, de forma alguma. Eles falam sim. Por isso que a religião é importante na vida de todos nós, porque ela nos conduz ao caminho melhor, ao caminho correto. Porém, tem religião que é mais avançada em conhecimento, a religião espírita é uma dessas. Tem aquelas religiões que se preocupam em seus problemas materiais e menos espirituais, e tem religião que são puramente materialistas. Então tudo, você chega nessa religião ou naquela, dependendo sempre da sua evolução, em que faixa evolutiva você está. Por exemplo, a doutrina espírita, para mim, eu cheguei na doutrina espírita por amor, graças a Deus. Provavelmente eu tomei consciência na espiritualidade de alguns erros, estudei a doutrina espírita do outro lado, cheguei aqui, olha, eu entendi facilmente, veio de encontro às minhas ânsias, a minha ansiedade das minhas melhores. E além disso, a minha religião, que é a doutrina espírita, ela, além de falar das coisas de Deus, da alma, ela dá oportunidade do trabalho, né? Do trabalho fraterno. Ela vem e fala de caridade, ela vem e fala, olha, o irmão é seu irmão realmente, aquele estranho é seu irmão, aquele que está numa calçada, debaixo de uma ponte, nesse momento passando frio, é seu irmão. Então isso dá um significado enorme dentro da religião que você tem. E a religião espírita nos traz esta fé em Deus, nas condições dos acontecimentos da vida, sem dúvida, né? Uma fé não cega, mas cheia de razão, né? Perguntamos às vezes, o preto, mas como você chegou na religião espírita? Olha, é tranquilo. Eu fico, às vezes, eu já comentei, eu fico triste quando o pessoal que é sócio do Clube do Livro Espírita, ele fala assim, olha, eu não quero mais ser sócio do Clube do Livro Espírita porque eu não tenho aonde colocar os livros espíritas. Eu fico triste porque você tem que deixar o livro espírita dentro da sua casa, esparramado, em cima da mesa, em cima da mesa que você vai almoçar, vai jantar, no banheiro. Deixe o livro espírita esparramado em seu lar, porque o seu filho está chegando. Eu cheguei dentro da minha casa e eu já vi o livro do Chico, li nos casos do Chico, preces espíritas, o Evangelho, o livro dos Espíritos, já em cima das estantes, na mesa, e a curiosidade me despertou, deixa eu verificar o que tem aqui, né? Então virou assim, vamos dizer assim, de cabeceira, livros de cabeceira, do dia a dia. Então a curiosidade, o que é o Espiritismo, fez com que viesse, encontrasse aqui muita paz interior e ficasse. Então essa é a função de você ter livros dentro de casa espalhados, no lugar de ter 1 litro de vinho, 1 litro de uma champanhe, que desperte em você os vícios de outrora. Então você tem que ter essa, vamos dizer assim, essa gambiarra
que é assim, né? Substituir o litro de champanhe pelos livros espalhados. Se você tem um barzinho dentro de casa ali, né, o espaço gourmet, substitua ele com livros, tire a bebida, porque talvez você tenha, dentro do teor alcoólico, o despertar, né, de vícios do passado, e você hoje acaba ferindo o seu perispírito. Então, a religião, todas elas, principalmente a doutrina espírita, não condena nenhuma religião, não fala mal de nenhuma religião, todas elas são importantíssimas para nós encarnados. Ela chega para nós na medida da nossa evolução. Conforme eu estou precisando, ela vai chegando, vai te empurrando para você chegar ali. Às vezes, o pessoal fala assim, mas olha, eu tenho esta religião e ela basta para mim? Basta. Até você tiver dúvida, até você perguntar os porquê. Mas por que eu nasci? Por que eu existo? Porque eu sou rico ou sou pobre? Porque eu tenho essa profissão ou deixei de ter essa profissão? Porque eu tenho essa família? Então, a partir do momento que você começa a perguntar os porquê da vida e a sua religião não te convence, a doutrina espírita tenta pelo menos explicar os porquê da vida, não é, Gerson? É mesmo? A gente procura não por amor, pela dor, mas às vezes a curiosidade, né? Curiosidade. A curiosidade vem, poxa, já ouvi falar, mas será que é verdade? Então a gente vai pela curiosidade. Muitos vêm e ficam, né, Fred? Vêm e ficam. E passa a divulgar também. Sim. É a função nossa, né? Com certeza. Então, eu sempre gostei, eu comento com o pessoal, eu sempre gostei de ficção, né? Ficção científica. Li muitos gibis na minha vida e gostava de Detetive Mickey, porque ia atrás do desconhecido, né? Do segredo. Aí eu vi o livro, esse livro aqui, ó, Astronautas do Além. Como eu gosto de astronomia, né? Eu vi lá o Chico Xavier, José Herculano Pires, Espírito Diverso. O que será que fala aqui, né, do espaço sideral, né? A hora que eu abri esse livro, que eu fui ler, eu verifiquei que aqui vem falar da imortalidade da alma, que existe a vida do invisível. Olha, eu descobri, dentro de uma busca de uma ficção, encontrei uma verdade. Olha só, e assim na orelha desse livro, olha que interessante, Astronautas do Além foi o primeiro livro que eu adquiri para a leitura. Olha o que ele nos coloca aqui e nos chama a atenção. O Espiritismo considera o homem como herdeiro dos cosmos. Olha só a responsabilidade nossa. Seu destino não é apenas a Terra. Olha o que eu fui despertar, que eu conheci. Então não é só na Terra que vamos vivenciar. Durante a vida orgânica e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguarda no infinito. Olha, eu descobri então que existia vidas em outros mundos através da doutrina espírita, sem os homens que mandam equipamento, né, sondas, não descobriram vidas ainda, mas é vidas muito mais espiritual e diferente da nossa, porque os equipamentos que a NASA, por exemplo, o Japão hoje estão mandando para outros espaços siderais, ela enxerga do vermelho ao infravermelho somente, ela não enxerga o invisível, então só enxerga matéria grosseira igual a nossa, os equipamentos que eles mandam. Para enxergar os equipamentos do invisível, a vida do invisível, ainda não desenvolveram equipamento para isso, por isso que eles chegam em planetas aí, eles são desertos, mas são desertos fisicamente, e espiritualmente existem formas de vida que é diferente às vezes da nossa, mas por isso que ele vem aqui, ó, na casa do Pai há muitas moradas. Por isso a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Isso, quando os primeiros navegantes falavam assim, olha, a Terra não é chata, ela é redonda, então ali que a gente atravessar o mar, vai ter um novo continente. E eles não conheciam o continente novo. Foi assim que foi descoberta a nossa América. Existem outras terras. E hoje também o homem está em busca de outras terras mais celestiais, né? Novos sagres se instalaram na terra e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica,
mas para infinidades dos céus. Olha só, então os homens hoje buscam as coisas de Deus. Vamos descobrir as terras estelares, como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. Ao lado da astronáutica material, porém, existe a astronáutica espiritual, o mundo espiritual. Então nós temos a vida aqui, palpável, temos a vida em outros mundos que desconhecemos ainda, e temos a vida espiritual, que é invisível. Por isso que ele fala, né? Astronauta do espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais, em astronaves etéreas. São as almas viajoras, de que falava Plotino, o sucessor de Platão, na era helenística. Emigo de um mundo para o outro no cosmos, da mesma forma que emigo entre os continentes da Terra. Então vem falar que nós nascemos daqui, como já nascemos em outros mundos também. Por isso que o livro já fala. Nós somos astronautas espirituais, estamos sempre indo de espaço espiritual para esse também. Então fica aí, o convite da leitura deste livro importante aqui, tá, pessoal? Isso que eu terminar de ler aqui, ele você me empresta. Vamos lá. Muito bem, né? Tem pessoal que utiliza da religião para buscar a Deus, e é esse fim mesmo, porque é o trampolim, é a ponte para Deus. Religião é religar a Deus, lembrar de Deus. É esta que tem que ter a função da religião, trabalhar com as almas, isso. Não trabalhar somente com os problemas de dinheiro, administrar dinheiro, porque tem religiões que só pensam no Deus dinheiro, né? Então, uma alma conversando com Deus perguntou para Deus: Deus, o que é para você 3 trilhões de anos? Ele respondeu: alguns segundos. E ele tentou Deus ainda: Deus, o que é para você 3 trilhões de dólares? Apenas alguns centavos. Eu vou negociar com Deus. O senhor não poderia me dar alguns centavos? Tá bom, aguarde alguns segundos, que alguns trilhões de anos. Tá aí, né? Então tem hora que nós tentamos enganar a Deus nesse espaço de tempo evolutivo nosso, e temos que trabalhar todo dia um pouco. Você tem felicidade? Você se sente bem dentro da sua religião? É importante. Você chega aqui com alegria? Isso é muito necessário. Porque aquelas 2 professoras, elas conversavam, uma espírita e outra católica. A católica diz para a espírita: olha, nós estamos na quaresma, 40 dias de sacrifício, de jejum, e nesses 40 dias o meu sacrifício a Deus é ir na missa todos os dias. A espírita antenada: mas ir assistir à missa para você é um sacrifício? Né? Porque é um sacrifício da quaresma? Não é assim, né? Nós temos que ter alegria na religião que você possui. Então é importante que nós possamos sentir essas mudanças íntimas no entendimento daquela religião que você frequenta, porque se você vem aqui na marra, você nunca vai ser feliz, não é assim? E também não vamos procurar dentro da religião, a minha religião, olha, eu vou lá, vou encontrar todos eles, são tudo santinho, né? Tudo com auréola aqui, né? Tudo almas espirituais evoluídas, encarnado, de forma alguma. Somos aprendizes das coisas da alma de Deus, de Jesus. Estamos burilando os nossos defeitos, porque nós sabemos. Olha, eu vou olhar para o Jefferson, olha, ele é espírita, mas você viu o que ele fez? Olha, o prete é espírita, mas você viu o que ele fez? Então, na verdade, nós representamos a doutrina espírita. Temos que mudar o comportamento, temos que nos melhorar, aquele homem velho, para
né? Hoje uma criatura nova no gênero, né? Temos que ser criaturas melhoradas. Por quê? Na verdade, nós somos reflexo lá fora. Não significa que somos perfeitos. Estamos nos melhorando ainda. Trazemos bagagens para essa vida de muitas falhas do passado. E nessa daqui também falhamos ainda. Mas o importante é que a religião, a doutrina espírita, ela te mantém coerente, consciente do que é certo e do que é errado, não te fala mais em fé cega, mas de fé trabalhada, já te ensinou a ensinar o bem no lugar do mal, né? A conquistar as pessoas como verdadeiros irmãos, do qual devemos amar a todos. Nós exercitamos, se possível, a lei do amor. Então essa é a religião que nós vamos chegar do outro lado e o pessoal vai perguntar: o que você fez como encarnado? Eu era espírita. Tá bom. Como espírita, o que você fez? Ele pergunta de novo. É aí que tá. Porque a religião, a gente veste este uniforme, desencarnou, ele fica. Chegamos do outro lado nas qualidades que você exercitou a sua religião. E do outro lado, a gente tem visto no livro, temos vários livros aqui, O que encontrei do outro lado da vida, indicado também. Ainda existe esperança e drogas, tortuoso caminho, que vem falar que nós chegamos do outro lado conforme vivenciamos. Não acontece um milagre. E a espiritualidade respeita muito a religião que você frequenta. Eu era católico, eu era protestante, evangélico, espírita, hindu, muçulmano. Eles respeitam, inclusive tem templos, tem casas que se mantêm nas construções, arquitetura como é a sua religião, daquela forma. Então o pessoal do outro lado respeita muito a sua religião. Inclusive você vai continuar estudando as obras da sua religião. Você vai chegar do outro lado. Eu tinha noção da doutrina espírita, então vamos estudar desse outro lado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que todos os livros que chegam aqui na Terra, ele já está pronto na espiritualidade. Só está aguardando alguém interessado ou intuitivamente, né? Ou na psicografia para passar determinados livros para nós. Aqui é uma cópia imperfeita, do outro lado tudo, né? Tudo é uma cópia imperfeita. Então todos os livros também que nos regem a existência estão preparados do outro lado. E o pessoal respeita muito a religião nossa, viu? Sim. Ó, que importante. Acho importante também a gente frisar, Prete, que a minha mãe sempre fala, minha avó sempre dizia, é sempre importante seguir uma religião, dependente da religião, porque a gente vai estar conectado com Deus, né? Com Jesus, com os seus ensinamentos. E hoje a gente busca dentro das casas espíritas a evangelização, ensinando para as crianças, né? O que é Deus, ensinando que a gente tem que ter amor ao próximo, né? Antigamente, vou dizer que acho que era difícil ver criança, né? No centro, porque a doutrina espírita era vista com outros olhos, né? E hoje mudou. Está mudando. Então é algo que vai crescer ainda mais, mas independente de religião, a gente às vezes fica em casa no final de semana, né? Ou de semana, largado no sofá, não tem nada para fazer, né? Aí no desespero roga a Deus, mas enquanto tá tudo tranquilo, né? Não lembra de Deus. Fica lá no sofá, mas a conexão ela vem do alto, então é muito importante. Principalmente aqui dentro, que Jesus dentro de cada um de nós. E às vezes a gente não seguir uma religião. Eu falo assim, que quando você não segue e você começa a seguir, sua vida se transforma. Melhora da noite para o dia, né? Mas foi bem lembrado aí. Seja bem-vindo a criançada e o jovem dentro da religião. Todas elas, inclusive na doutrina espírita. Inclusive o jovem com mediunidade também tem que trabalhar assim, pessoal. Porque vai estudando e vai trabalhando. O mundo maior precisa que os jovens médium trabalhem. Está o livro aqui do Luiz Sérgio, Ainda Existe Esperança, né? Quanto as crianças na escola são assediadas pelas drogas.
Ele vem contar nesse livro aqui o quanto os pais, ao levar as crianças lá na porta da escola, têm que ir orando até lá dentro, certo? Porque senão os irmãozinhos inferiores do outro lado, que desejam que as crianças adentrem o mundo das drogas e trabalham para eles, né, transformando escravos do vício, serão facilmente acionados. Então, você trabalhando com a juventude já dentro da casa espírita, dentro da sua religião, ele vai para a escola, vamos dizer assim, já imunizado, preparado para que não seja atacado. Então, esse livro aqui vem falar muito da juventude, como que o mundo maior, inferior, que trabalha para o mal, eles criam drogas químicas para injetar nas criançadas. Então, sejam bem-vindos. Traz os seus filhos dentro da casa religiosa, dentro do centro espírita. Mesmo que não assista palestra, tem a evangelização ali, né? E vai aprendendo, vai se ambientando, da porta para dentro só entra o bem. Então, se alguma criança está sendo assediada por um desencarnado que quer tentar levar aquele irmão para a droga, ele vai ficar do lado de fora. Então, é muito importante essa lembrança que esse movimento está em todas as religiões, tanto evangélica, católica, espírita. Às vezes um pai vem, deixa a criança em casa? Não, tem que traz para cá. Ter essa ligação, né, desde cedo, né? Tem, como o Prete teve. Como teve, lá no comecinho, né? Então, crescemos no meio. Olha só, então qual é a minha religião? É a minha espírita, sim. Claro que é. A minha é católica, sim. A minha é da congregação, sim. É evangélica, sim. Todas aquelas que tentam trazer Deus para dentro de si é uma grande religião. Alguém pode falar aí, olha, a minha religião ela é exclusiva. Para você ser salvo, né, você tem que ser espírita. O espírita já não fala isso, nós nem pregamos isso, né? Olha, para você salvar da sua existência, dos seus males, você tem que ser espírita de forma alguma. Porque nós sabemos que tem irmãos de outras religiões, às vezes fala assim, olha, você tem que vir na minha religião para se salvar, aguardar o juízo final, né? Olha, eu fico perguntando, o juízo final quando vai ser? Porque todos os dias nós estamos no juízo final. Isso. Todo dia a gente toma juízo do que faz, né? A gente toma vergonha do que está fazendo errado, então todo dia a gente toma consciência. Esse é no sentido do juízo final. Porque se for transformações astronômicas ou da vida terrena, ela também está todo dia em transformações também. Então não se preocupe, não vai haver aquele juízo final em que os mortos vão sair andando aí, de forma alguma. Todos os dias os mortos estão aí reencarnando num corpinho novinho em folha, andando no meio de nós, e nós, ó, meu neto, olha que alegria, você ama aquela criança, são os mortos de volta. Não é assim? Então, qual é a melhor religião? É aquela, homens, crianças e mulheres. Quanto mais aquela religião transformar criaturas para o bem, é a melhor religião. Mahatma Gandhi que falava sempre isso. A melhor religião é aquela que trabalha com as pessoas para transmitir o bem também, né? Muito bem. Aquela pessoa sem religião, nos preocupamos. Eu acho que a maioria tem religião, mas tem ainda aqueles que não têm religião. E não tem religião e faz o bem, faz caridade, é uma alma boa, fraterna, está sempre envolvida nos que acontece na cidade. E você pergunta, não tem religião? Ou ele fala assim, a minha religião é o amor. Ótimo, porque a religião de Deus é o amor. Olha, a minha religião é Deus. E você vê que aquela pessoa faz tantas coisas boas, a boa religião a dele, a religião do amor. Enquanto você vê assim, olha, aquela pessoa é espírita, não ajuda, não trabalha, não faz, não produz, né? Não se reformou, não mudou a sua moral, e é espírita. Então, olha só, da mudança
religião que você tem. Então você tem que se melhorar, porque senão você fala, olha, aquele que não tem faz e eu que tenho não faço. É o que a gente vai ser cobrado do outro lado. Olha, você não tinha religião, mas você fez grandes coisas. Você foi uma pessoa muito importante lá na terra. Olha, você era espírita, mas olha, a sua bagagem é a mesma que você levou. Então nos preocupa nessas mudanças, né? As leis de Deus é assim, mudar a conduta de vida, mudar a maneira de ser, de agir, né? Porque nós sabemos que Deus é justo. Olha só. E como você consegue perceber a justiça de Deus? Na sua mudança de consciência, né? A doutrina espírita tem as suas obras, tem a codificação, tem todas as obras do Chico, de Valdo e tantas outras gamas, né? É muita coisa para ser lida e nós vamos lendo. Você vai utilizando a leitura e vai observando o que é justo e o que não está justo, o que é verdade e o que não é verdade, o que é dotado de razão e o que não é. Então, a partir do momento que você desperta a consciência, você começa a entender como que é a justiça de Deus dentro de você, mediante o que você aprende dentro da sua filosofia. Não adianta depois que desencarna chegar lá e falar assim, eu não sabia. Sabia. Tá aí, né, pessoal? E como sabe, olha, a gente vive indicando os livros, né? Nós somos divulgadores da doutrina espírita e passamos para vocês onde que a gente vai, onde nós estamos, livros e mais livros. Porque livro, além de ser cultura, ela instrui, né? E que você aprende através do livro, você não esquece nunca mais. E que você aprende dentro do livro, você ensina. Olha só, você de ignorante passa a ter sabedoria. Olha, eu não sabia, mas agora já sei. Agora já sei como ensinar, como auxiliar. A função da minha religião é auxiliar a evolução humana e a evolução do espírito, conduzindo para Deus. E quem vai entrar no reino dos céus? É interessante, né? Porque a gente acabou de falar, se você não estiver na minha religião, você não vai ser salvo. Mas a gente pergunta, salvo de quê? Se você sabe que não pode praticar o mal, e a sua religião fala, você não pode praticar o mal, ela está te salvando realmente, está mudando a sua conduta de vida. Se a sua religião fala assim, olha, se você não se mudar, você vai para o céu ou para o inferno. Então você pergunta, mas aonde está o céu e onde está o inferno? O céu está dentro de você e o inferno também. Às vezes você faz a vida do próximo semelhante ao verdadeiro inferno. E às vezes você é uma criatura tão boa que você é o céu para a pessoa. Poxa, aquela pessoa é fantástica. Como eu gosto de estar ao lado daquela pessoa. Ela é maravilhosa. Olha, você estando ao lado dela, você tem só sentimento de paz. Porque se você olhar nesse instante aí para o céu, imaginar que a gente aprendeu nas religiões, que o céu é esse azul, dançou. Porque à noite o azul desaparece, que é a camada de ozônio, e vem o espaço sideral livre. Então o céu não está sintonizado no azul. Não é isso, pessoal. É por isso que os livros vêm, tira-nos da ignorância e nos informam. Nós sabemos que os astronautas saíram da Terra, foram passar o céu azul e verificaram que a Terra não tem o céu propriamente dito, onde você descansa em paz dessa maneira. Você pode encontrar a sua paz celestial no mundo espiritual, independente da matéria. Aí você pode estar bem ou estar mal, conforme a sua condição de vida. É interessante observar isso daí, né? Acho que a maioria das crianças tinha essa dúvida. Eu tinha. Depois da nuvem, o que será que tem? Né? O que será que tem? Hoje, graças a Deus, né, os equipamentos mostram a Terra, que era azulado por fora, né? E a dona Ormi que fala, mas olha, o invisível mostra que a Terra está um pouco escura, né? Devido aos nossos pensamentos tristes, infelizes. O nosso e meu irmão Keke aqui disse para nós aqui numa palestra, né, que lá no nosso lar perguntaram, né, por que no nosso lar todo mundo é feliz? Porque ninguém pensa em tristeza.
só pensa coisas boas. Então, quando você só pensa coisas boas, né, é só felicidade, olha só. A minha religião tem ritual? Tem religião que tem ritual, Tem religião que tem altar, tem gente que precisa de altar ainda para ajoelhar, né? Outros colocam os véus que precisam ainda para pensar em Deus, né? Outros precisam de imagens, né? Para poder se apegar ou lembrar de Deus. Na religião espírita não temos rituais nenhum. Alguém fala, mas o Prete, olha a mesa aqui de vocês, é mesa branca, porque a toalha é branca, né? Olha, eu quando cheguei na doutrina espírita, o pessoal me falou, é mesa branca, viu? Kardec é mesa branca. Mas eu procurei mesa escura aqui e não achei. Não tem mesa escura e nem mesa branca no espiritismo. É apenas questão de limpeza, de higiene. Você pode pôr uma toalha aqui, xadrez, não tem problema nenhuma, porque a religião espírita não usa nem gravuras. Às vezes você tem uma gravura aqui, porque é para enfeitar uma arte, uma obra de arte, mas aqui ninguém precisa de uma gravura, de uma imagem, para elevar os pensamentos a Deus. Então, a doutrina espírita, que é a minha religião, que é a religião do Jefferson e a religião de muitos, não precisa de rituais para se ligar a Deus, porque nós sabemos que o mundo invisível e o terreno está entrelaçado. Ao caminhar pela rua, eu vou trombar com um desencarnado, não tem jeito, né? Às vezes o desencarnado vai querer conversar, encontrei o Prete, ele passa reto, não consegue, né? Porque o espírito não consegue movimentar matéria ainda, né? A não ser que ele se prepare para isso, que tem condições. Então tá aí, a nossa religião é desprovido de qualquer tipo de religião. Mas toda vez vocês começam com prece, não tem problema, não significa que é ritual. Que nós chegamos, nos acomodamos e nos concentramos através da prece. É o primeiro, né? É o primeiro patamar, é a primeira condição. Mas eu posso fazer a prece no final, não tem problema nenhum, né? Nós fazemos para harmonizar o ambiente. Não significa que isso é um ritual, é uma necessidade interior nossa. Eu sou espírita, eu sou obrigado a ler livros espíritas. Você não é obrigado, mas e a curiosidade de aprender, né? É por isso que nós temos o Clube do Livro aí há 43 anos, que a curiosidade, cada vez que você recebe um livro, o que será que esse livro tem o conteúdo? E a gente vai aprendendo, evoluindo. Olha só, Jesus, em qualquer religião, é o mapa do coração, está aqui dentro de nós, é latente, né? Nós aprendemos. E o Espiritismo é o mapa da razão, olha só. Jesus mexe com o amor, que é o coração nosso, né? É o amor. O Espiritismo vem e nos fala da razão. Olha, aqui nós não inventamos, não passamos ordens, que adotamos o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, tome consciência, você vê o que deve fazer e não fazer. O que você vai fazer é ou não é certo ou é errado. Então, por isso que o Espiritismo, ele é de razão, de consciência, de mudança de atitude. Olha só, Jesus no seu tempo, ele falava para uma população na sua época ainda jovem com as coisas de Deus, porque ele encontrou aqui o pessoal olho por olho, dente por dentro. Olha só, você faz o mal e eu revido. E Jesus vem e fala para aquele que ainda estava acostumado olho por olho, dente por dentro, ele vem e fala, olha, perdoa o inimigo, olha, ama o inimigo. Então ele vem, exercita a lei do amor para nós que era jovem, no entendimento das coisas de Deus, porque já vivenciavam só a violência, não conseguimos vivenciar o amor. Por isso que nós vemos hoje muitas criaturas na violência ainda, porque são aqueles da época passada, de muitas épocas atrasadas, que ficaram muito tempo desencarnados e não mudaram os seus hábitos, os seus costumes. Vem aqui ainda querer tirar tudo limpo, né? Usam no lugar de flechas, que eram naquela época, né? Usam hoje armas de fogo, apenas continuam ainda mudando o instrumento,
mas ainda são arraigadas a um passado. Então, é da época ainda difícil, olho por olho, dentro por dentro. Aí vem o espiritismo, né? O espírita, para uma humanidade nos dias de hoje mais amadurecida, né? Porque se eu falar aqui dentro da casa espiritual, pessoal, vocês não façam isso, nunca mais vou falar no centro espírita, porque seremos proibidos. Nós aqui, vamos dizer assim, que estamos na casa espírita, jamais falamos a você não faça. Apenas nós falamos assim, olha, se você fizer isso, o resultado é esse. Não é assim? Se vocês agirem assim ou assado, o resultado será dessa maneira também. Então, hoje a doutrina espírita vem num período amadurecido, de qual o nosso livre-arbítrio permite saber o que é certo e o que é errado, mediante a nossa inteligência. Que, acho que eu li um livro, acho que é o Boa Nova, se eu não me engano, que ele coloca a questão de onde está o reino dos céus, né? Você falou antes aí, e o reino dos céus está dentro de nós, de cada um de nós. Então, não é porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou diferente do prete. A gente tem que pregar o amor, né, prete? A gente tem que saber perdoar. Que se existisse não sei se existe, mas eu não conheço uma religião que falasse, vem aqui nessa religião que você vai saber que você foi em vidas passadas, o que você tem que fazer nessa. Acho que só ia prevalecer aquela, mas nenhuma religião vem pregar isso, vem pregar o que é o amor, os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, né? Não vem acusar que você foi no passado. Isso, né? Que a gente chega aqui dentro da doutrina, eu tive algumas questões, adolescência, sim, mas eu abandonei, deixei de lado, porque era adolescente. Mas hoje eu chego para muitos jovens que vem aqui, vamos dar mão, junto a gente é mais forte. Eu procurei seguir por amor, né, Prete? Porque eu, assim, sigo ajudando, auxiliando, porque o bem, ele cada dia tem um trabalho novo. Sempre tem, né? Não que o mal não queira prevalecer, porque às vezes dá uma vontade de desistir, porque você tem algumas questões íntimas que, será que vale a pena? Mas lógico que vale a pena. Quando você tem um agradecimento, né, ao teu lado ali, uma pessoa, poxa, eu queria ser que nem você, mas é porque você vê que aquilo que você está transmitindo é o bem, é o amor, que é o que a doutrina vem pregar. Então, quando o Prete pediu para eu estudar um pouco sobre a minha religião, eu não consegui. Ele falou, você estudou? Eu falei, Prete, não. Eu falei assim, vou esperar, vou ver o que ele tem para apresentar. O que ele fala, a gente soma, né? E você que está assistindo, às vezes você tem uma questão, uma dúvida, participe aqui com a gente, que é muito importante. Pergunta aí, pessoal. Pergunta que, mediante o que a gente conhece, nós vamos tentar responder, né? Muito bem. Nós sabemos que todas as religiões têm pessoas, irmãos, que passam nela e fazem acontecer, marcam os caminhos, né? Nós tivemos Bezerra de Menezes, tivemos o Chico Xavier, Francisco de Assis, a irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, tivemos o Cristo ensinando a lei do amor, temos aí o Divaldo, Raul e tantos exemplos de vida aí no anonimato, às vezes aí no anonimato, que não faz assim o nome acontecer, mas trabalham ali também. Então tem pessoas que destacam dentro da religião? Tem sim, né? Eu lembro que um irmão comunicou na mesa mediúnica, eu te conheço, conversando comigo, eu te conheço. A minha religião falou que quando eu encontrasse você, porque você é espírita, eu deveria desviar da calçada. Olha só, ele sabia quem eu era, ele estava desencarnado, ele sabia quem eu era, qual era a minha religião, né? E eu nunca escondi que eu sou espírita mesmo, né? Sempre coloquei a religião espírita para ir pedir. Sempre que eu vou lá fora, eu coloco, né? A religião minha é espírita, o espírito está pedindo, eu não fico escondendo o espírita, né? É associação espírita, né? Associação espírita, não é? É núcleo educacional espírita, não temos que esconder nada, então nós agimos assim. E ele falou assim, olha, me ensinaram que a gente tem que desviar dos espíritas, né? Outros ainda às vezes pregam assim, olha,
a sua religião espírita só mexe com os mortos. Olha, a minha religião espírita veio falar que ninguém morre. É o contrário, nós só mexemos com os vivos, viu? Nós não mexemos nada que é morto, só com os vivos. Olha, só comunica no seu centro espírita o demônio, viu? Poxa, mas o demônio comunica só ele? E tem cada demônio bom lá, viu? Se vocês imaginam que o demônio é ruim, como vocês pregam, mas tem demônios bons. Olha, ele vem enganar vocês, viu? O demônio se faz de bonzinho para enganar vocês. Poxa, que bom! O demônio se transformou em bonzinho e não permaneceu. Porque depois que você vamos dizer assim, você sente a luz, você não sai mais da luz. Os irmãos que vivem nas zonas umbralinas, quando ele sai das zonas inferiores e encontra a luz, ele não sai mais. Quando ele vem aqui e comunica, olha, eu sou chefe de um grupo que faz o mal, olha, que entra aqui dentro também não sai mais, porque ele se transforma. Então, quando o pessoal fala por aí, olha, os espíritas só mexem com o demônio que vem enganar eles. Eu falo, olha, o nosso demônio faz pizza beneficente, viu? Ele participa, ele vende pizza beneficente. Que demônio bom! Então, tudo é interpretação, meus irmãos. A hora que você chega dentro da sua religião, começa a perguntar os porquês, viu? Tá? Quando a sua religião fala assim, olha, no Espiritismo não tem dízimo, né? Mas quando eles perguntarem lá o dízimo, mas o que você vai fazer com o dízimo? Né? Porque tem religião que fala, ó, o dízimo é para Deus, viu? E não é não, é para os homens mesmo, é para a sua religião, é para manter as pessoas sem trabalhar, né? Aqui todos nós temos a sua profissão, ninguém é pago pela religião por ser espírita aqui, ser coordenador, ser presidente, ser qualquer outra coisa aí, né? Nós trabalhamos. Então, se quando você doa o dízimo e eles falam, olha, Deus, às vezes fala assim, tem um irmão que fala assim, ó, Deus, o Espírito Santo não precisa de aplausos, mas precisa que vocês enfiem a mão no bolso e ajudem a pagar a dívida da igreja, é para enriquecer alguma meia dúzia de pessoas ali, ou enriquecer às vezes a igreja também. Então, por isso que a gente falou da religião espiritual e da religião Deus Dinheiro, sabe? Tem muitos preocupados, olha, você doa para a religião X e eles vão te dar, né? Deus vai te dar em dobro. E o pessoal doa, viu? Eles vendem tudo que tem dentro de casa e doa tudo, esperando que Deus dá em dobro. E não acontece às vezes. Aí a pessoa se revolta. É por isso que a gente colocou aqui, de forma alguma criticando a conduta dessas religiões, mas para que você faça a pergunta: o porquê que eu devo? Né? Olha, nós vamos comprar o ar-condicionado aqui do centro, então tá bom. Aí já está falando, né? Vamos comprar um ar-condicionado para o centro, em benefício da coletividade. Então, sem dúvida, que nós contribuímos nesse evento. Então, tem hora que vamos pintar as paredes, é preciso. Ou tem alguém passando necessidade, vamos ajudar na cesta básica. Tudo bem, olha, é um grupo em benefício da coletividade. Mas quando você vê, né, irmãos enriquecendo dentro dessa religião, pergunte os porquê, viu? Para que nós não venhamos amanhã alegar ignorância, né? Tem muitos aí, né, que utilizam da religião, e tem muitas religiões pelo mundo aí, né, que utilizam as religiões para guerrear, né? Não tem assim? Sim. Tem uns que fazem guerra à Santa, né, a Santa Inquisição, olha só, a Santa Inquisição, aqueles homens bombas que, olha, eu vou morrer em nome de Deus e vou viver no paraíso, né? Terei muitas mulheres lá, não é assim que eles colocam, né? Prometem para eles. Então, e aí? Né? Temos que perceber como nós utilizamos, né? As cruzadas em nome da igreja que teve, olha, em nome de Deus, né? Fizeram guerras em nome de Deus, né? Ainda hoje tem religião que vende certificado com assinatura de Jesus. Olha, pessoal, é preciso despertar, viu? Como que o Cristo veio assinar aquele certificado? É preciso perguntar mesmo, né? Como nós estamos dentro da nossa religião. É isso? É bem isso mesmo. Somos todos filhos de Deus, isso que resume tudo.
Isso que é importante. E Deus tem tanta paciência em nossa religião, né? Mas lembre, viu? Se nós chegarmos lá em cima, e vamos chegar, viu? Ninguém ficou aqui para semente, tá? Olha, chegar lá em cima e falar assim, olha, eu era espírita, eu quero um lugar melhorzinho. Não vai ter. Muitas vezes assim a pessoa fala assim, ó, eu era espírita, mas para o status, eu falava que era católico. Tem muita gente que fala que é católico para status na sociedade, mas ele é espírita. Ele adora espírita, ele lê livros espíritas, né? Gosta de falar. Não precisa ter vergonha não, viu? Não tenha vergonha. Hoje nós vivemos uma sociedade aberta, livre, sadia, que se você falar que é espírita, você é bem-vindo. Se você é católico, você é bem-vindo. Olha, eu sou evangélico, seja bem-vindo, né? Eu já vi evangélico ali, já comprei pizza deles. Olha que importante, eles viram que o espírita faz, eles estão fazendo também. Eu vi evangélico fazer bazar beneficente. Olha que importante isso, olha o trabalho desse pessoal, né? Lá em Brumadinho, eu vi o pessoal lavando a roupa dos soldados socorristas ali, e o pessoal era evangélico. Olha, não é para higienizar a roupa deles. Então é isso daí, é isso que é interessante dentro da minha religião. Você desperta e seja criatura do bem. Verdade? Bem colocado mesmo. Muito bem. Jesus recomendava o quê? O perdão. Perdoar o inimigo não é fácil não, né? Mas olha, meus irmãos, o Espiritismo vem e fala assim, é preciso perdoar. Jesus recomendava o perdão. O Espiritismo vem e fala, é preciso perdoar, viu? Porque se você não perdoar, em primeiro lugar, você não deixa o corpo. Quando você desencarna, você fica ligado ao corpo que você não perdoou. Mas quando você perdoar, você não desencarna com ódio nenhum, o corpo fica e você já está livre. Enquanto você tem consciência pesada, você fica aterrado, ligado ao corpo. Por isso que o Espiritismo vem e fala, olha, é preciso perdoar, é preciso fazer o bem. Jesus convidava somente, né? E como espírito depois, nós vamos ver que realmente tem que agir dessa maneira. Jesus falava da simplicidade de falar com Deus. E o Espiritismo não fala, olha, para falar com Deus, dispensa qualquer ritual. Daí, para falar com Deus, através dos pensamentos, das boas ações. Nós precisamos ficar 24 horas em oração, sentado ali num quarto, orando dia e noite, vai morrer de fome. Você vai ficar muito bem espiritualmente, iluminado, mas vai morrer de fome, porque você tem que ganhar, tem que trabalhar, tem que se esforçar, você tem que produzir. O nosso planeta ainda, a sua característica é o trabalho, e o trabalho é a sobrevivência do corpo, manter o corpo, os bens terrenos que é necessário. Então, se você tem um bem, para agradar a Deus, você não precisa vender o bem, não, de forma alguma, mas que aquele bem que você tem, seja útil para você e para a coletividade também, né? Por isso que fala, olha, aquele rico vai para o céu, se ele fazia o bem com a sua riqueza, vai. Quantos ricos mantêm na sua empresa empregado, ele gera empresa, 30 mil funcionários? É rico, tem que ter a distribuição da riqueza dessa forma, porque às vezes você dá o valor da riqueza para alguém que não aprendeu a administrar, vai perder tudo. Então a riqueza chega para nós mediante a nossa condição. Então o rico vai para o céu, vai estar bem do outro lado, claro que vai, né? Mas se ele usou a riqueza só para guardar, não produzia nada, aquilo trouxe para ele preocupações, só pensando nele, ele desencarna e continua aqui, ainda vinculado aos bens terrenos. Então é preciso que nós venhamos a falar de Deus no desprendimento, na simplicidade. E Jesus, que vivia curando aqueles que mereciam, tá? Olha lá, porque eu vou na religião espírita, porque ela vai me curar. Aí você vem no Espiritismo, ela não te cura. Você sai lá fora e aquele pessoal é fraco.
ou aquele centro é fraco, ou aquela religião é fraca, né? E Jesus fala: olha, vós sois deuses, vocês fazem o que eu faço e muito mais. Ele vem falar: a cura está dentro de você, mediante as suas mudanças, as suas atitudes. Por isso que a religião nos auxilia a nossa cura, a nossas transformações moral e religiosa. E aí, pessoal, né? Como nós estamos dentro da nossa religião? A nossa religião é a melhor, sempre é a melhor religião para nós, na nossa evolução. Se amanhã os conhecimentos da espiritualidade chegarem para nós, o Espiritismo vai se adaptar ao que virá para nós, né? Lembrando que do outro lado ninguém vai perguntar: você era espírita e estará em melhores condições. Mas o que a religião espírita te ajudou? O que ela te mostrou? Ajudou a te reformar? Aquele homem velho ficou para trás para uma criatura nova, né? Acho que é bacana a gente colocar que a gente, que nem você fez a palestrinha, né? A gente chega com a plaquinha da virtude e os defeitos atrás, né? Aí você começa a frequentar alguma religião, sempre vai ter aquele que vai te falar: nossa, mas por que, né, você procurou essa religião? Não, já faz inventa aquela história, né? Não faz isso não, Deus não permite. Mas é importante, quando você procura uma religião que te faz o bem, onde está os defeitos atrás, você tem que colocar na frente, para trabalhar ele, para trabalhar os defeitos. E é isso que Deus nos ensina, é isso que Deus tentou fazer para aquelas pessoas, né? Aquela multidão que conviveu com ele, porque eles tinham ódio no coração, e depois de 2000 anos esse ódio ainda existe, né? Ainda existe. Não, algumas coisas melhoraram, mas a virtude está dentro de nós. A gente tem que trabalhar essa virtude, e é o que as religiões vêm trabalhar isso daí, pregar isso para nós, trabalhar as nossas virtudes. Primeiro lugar, né? Se não for trabalhado, não vai adiantar nada você seguir uma religião. Aí você vai chegar lá, né, no seu juízo final, e vai falar novamente: mas eu não sabia. Não é bem assim. Não é. Tá aí. Por isso que a minha religião, novamente, a espírita, né? Está à frente realmente. Porque a partir do momento que os homens verem, né, o lado invisível, que vem falar da nossa continuação da vida, que somos imortais, né? Muda tudo, viu? Muda todo um contexto de existência, muda todos os seus pensamentos, maneira de ser e de agir. Você passa a se preocupar com o próximo, com o semelhante, a ser mais educado dentro de casa, a respeitar, né? Tem um comercial que fala: olha, eu vou ajudar a minha esposa. Está errado aquele comercial, ele fala certinho, está errado. Olha, essa é a minha parte dentro de casa, olha só. Não, essa é a minha parte, é lavar as louças. Essa é a sua parte. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Não, eu estou te ajudando. Porque senão, né, você se torna escravo apenas, né? Não, a minha parte tem que ser feita. Tem religião que fala: ó, quando você desencarnar, né, você vai estar à direita do Pai ou à esquerda do Pai. Eu imagino que ser à direita do Pai, as criaturas falam assim: olha, eu mudei, eu sou uma pessoa boa. Estar à esquerda do Pai, vamos dizer assim, né? Que tem muita gente que é canhoteiro, mas escreve melhor que a direita. Então a esquerda não é ruim, mas a pessoa que não agiu no bem vai estar, vamos dizer assim, discriminado pelo Pai. Não há essa discriminação com Deus, não há direita, a esquerda, na frente e atrás. Não tem, porque o Espírito, ele é 360 graus ao todo, né? Ele é globalizado, ele não tem frente nem atrás, né? Então nós nunca estaremos nem de lado, nem à direita, nem à esquerda. Sempre estaremos caminhando ao lado do Pai. Não importa se à direita ou à esquerda. Sempre estaremos, porque o Pai perdoa os nossos erros todos os dias. Como os animais nos perdoam todos os dias, né, para nos manter a nossa existência, o Pai também nos perdoa todos os dias. Olha só como Ele é bom e justo
para conosco. Bem, já falei que a minha religião é a única, é a verdadeira. Olha, tem muitas religiões aí. Eu, quando cheguei na doutrina espírita, em 75, me ensinaram, eu aprendi pelos livros, que havia 2.000 filosofias religiosas. 2.000 filosofias, não é igrejas, né? 2.000 filosofias. Hoje, o Leandro Carnal, um historiador aí que você baixa na internet, ele conhece história, ele fala hoje em 4.000 filosofias pelo mundo. Olha só como o pessoal é criativo em criar filosofia de vida, né? Filosofia para Deus. Então, é importante, claro que sim, mas só vai permanecer aquelas religiões desprendidas, aquelas religiões não materialistas, porque todos os dias nós estamos tomando consciência do que deve e o que não deve, o que é certo e o que é errado. Então só permanece caminhando na divulgação das coisas de Deus aquelas que usam a lei do amor, somente esta. As religiões nessa quantia, né, exagerada, a maioria são materialistas, né, ou ainda aquelas que ficam praticando o Deus vingança ainda, né? Então, olha só como é interessante o surgimento da religião. E tem religião, nós sabemos que são milenares, nós sabemos, né? Na Índia, na China, né? Nós temos religiões aí que são milenares, que veio os irmãos de outras esferas espirituais que trouxe, né? Principalmente as raças adâmicas, através dos capelinos e outras, né? Que veio trazer um pensamento de Deus aí, né? Que muitos vêm falar de reencarnação, da vida espiritual também. Então tem religião aí que fala da reencarnação há mais de 10.000 anos atrás. O Espiritismo só vem, através de Kardec, confirmar. O Espiritismo veio falar como que funciona. Por isso que as minhas palestras não são de autoajuda, apesar de tudo isso que ajuda, certo? Mas não é aquela autoajuda que você fica sentado lá e esperar cair do céu, né? As minhas palestras são aquelas palestras que falam a técnica da doutrina espírita, como funciona o espiritismo, para você mexer os pauzinhos e se mudar. Não é aquele espiritismo que você fica aí tranquilo, esperando cair do céu, pronto. Porque tem pessoal que fica na autoajuda, olha, deixa a vida me levando, e ela vai levando. O tempo passa, e quando você vê, o tempo passou, e você nada realizou, nada mudou. Por isso que as minhas palavras, nos meus contextos, nas minhas palavras, nas minhas conversações, sempre é o mecanismo das coisas da alma, do espírito, para que não reste, sabe o que é a dúvida. E eu mostro, viu, sempre aonde que eu busquei. Está nesse livro. Estou sempre mostrando, sabe por quê? Para que as pessoas tenham inveja. Olha, o Prete leu aquele livro e eu não li, eu vou ficar com inveja dele e vou ler. Eu quero que as pessoas fiquem com inveja. É isso mesmo, porque senão eu venho aqui e falo, o Prete falou, viu? Então eu vou seguir o que o Prete falou. Não, é o que está no livro, é o que ele leu, é a interpretação dele, mas a minha é outra. Então é isso daí, pessoal, porque nós não somos donos da verdade, não. A minha religião, todos os dias está se adaptando, tem informação. Olha, para você ter uma ideia, o livro dos Espíritos do Kardec, né? Passou um tempo, aí quase 100 anos, veio o Consolador, do Emmanuel e Chico, que é um complemento do livro dos Espíritos, né? 1019 perguntas do livro dos Espíritos, aí vem o Chico, o Emmanuel, mais 411 perguntas e respostas, igual o livro dos Espíritos, continuação, depois vão dizer quase 100 anos. Então você vê, todos os dias chegam para nós informações e mais informações. Por quê? Kardec conseguiu resumir tudo? Não. Olha, você pega as obras do Chico, 418 que ele deixou, né? Hoje já passa de 450, trouxe ainda mais um leque maior de visão das coisas da alma, principalmente como que é a vida do espírito. Se você pega um romance espírita, né? Pega outro romance espírita, olha, seus irmãos, olha nesse livro aqui, ó, 16 relatos de espíritos desencarnados, eles vêm em conta como de chegar do outro lado. Olha só,
né? E Kardec falou, existe vida do outro lado. E aqui nós vamos contar como que é a vida do outro lado, como que ele chega do outro lado. Ali no livro do Céu e Inferno fala como que eles chegam, né? Lá está lá, como que eles chegam do lado de lá. O livro A Gênese do Kardec, como que funciona os planetas, vem falar de toda a composição dos nossos planetas. Então, a doutrina espírita está há 1000 anos na frente, está sim, né? Porém, ainda todos os dias está somando conhecimentos para cada um de nós. Eu gosto da doutrina espírita, apesar que nós chegamos já 11h05, né? Nem começamos já, mas nem começou. Como que faz? Não pode mais. Nem começamos. Eu gosto da doutrina espírita por causa da prática da caridade. Olha só, né? A prática da caridade. E o Chico, dentro do que ele trouxe nos livros, ele vivenciou a caridade. É muito bom a caridade, meus irmãos. A caridade, a gente imagina, às vezes, é doação de bens, né? De consumo, às vezes, de alimento. Ela é preciso, sim, é lógico. Né? Hoje o pessoal liga para nós de celular pedindo comida. Eles têm celular, eu não tenho. Mas eles pedem para nós, ó, eu estou precisando de comida pelo celular. Olha que interessante, né? E você vai ajudar. Mas a caridade é falar das coisas de Deus. A caridade é falar das coisas de Jesus. É ter paciência com o semelhante, com aquele irmão que frequenta a casa espírita. Dentro da diretoria do centro você pratica a caridade, porque nem todos pensam igual dentro da diretoria, cada um pensa diferenciado. Olha, eu não gosto daquele centro porque eu não penso que nem eles. Olha, cada um está na evolução, vamos tendo diferenciando ali dentro, porque toda religião tem defeito, viu? Sim. Toda diretoria tem defeito, todas as casas têm. Participe da administração de uma casa espírita e você vai ver como é difícil administrar uma casa espírita. Aqui nós temos dificuldades também, porém nós temos o que? A caridade. É aí que entra, né? Tem hora que eu concordo, né? Mas não aceito, eu fico. Tem hora que eu não aceito, mas eu concordo, eu fico. Então nós vamos ficando, vai aprendendo, tudo é importante, tudo é bem-vindo. Tudo que se faz para o bem é importante, né? Aqui não temos chefes, nós não temos chefes aqui, né? Nós não temos papa dentro da religião espírita, né? Nós temos presidente apenas para assinar documentos, mas o presidente é que nem nós, né? O presidente pode ser um leigo e pode ser um de QI avançado, não tem problema. É alguém, às vezes analfabeto, um presidente de um centro espírita, mas tem amor, tem caridade. É aí. Então eu gosto dessa parte do espiritismo que nos pratica a caridade. E a caridade dentro da doutrina espírita faz com que você assuma o quê? Compromissos, por exemplo, lá no asilo. Deixa eu ajudar a administrar o asilo. Naquela campanha da pizza lá do asilo, né? O evento que vai ter esse jantar em benefício do asilo. É isso aí. O espiritismo nos fala que temos que estender as mãos onde houver alguém necessitando, né? Olha, Jesus convidava para o bem, e nós, o Espiritismo vem e fala, é preciso ser bom, senão não estará em condições melhoradas. Olha que interessante. Jesus revolucionou o amor, e o Espiritismo fala o dever, é dever amar. Olha só, por isso que o centro espírita não enche a casa, não enche mesmo, e nem temos preocupação de encher a casa. Porque aqui, a doutrina espírita, a minha religião, a religião de todos nós, do Jefferson também, é a religião que fala o dever. E o dever você tem que se mexer, né? Você não pode ser morno na vida, nem sim, nem não. Você tem que ser sim, sim, não, não. O morno não é nenhuma coisa e nem outra. Então você não assume dever, né? Jesus pediu o perdão, e o Espiritismo vem a renovação espiritual sempre, não é assim? É que, como eu disse na prece, a gente busca a nossa renovação, e a doutrina, ela me mostrou qual é a minha essência, qual é a essência do prete. Todos nós somos essenciais, e é o amor, né, que está
do nosso lado, dentro de nós. Se eu odeio o prete, eu preciso melhorar. Preciso começar a amar o prete, porque Jesus ensinou isso, né? E é o que a religião, a doutrina espírita vem nos mostrar. Cada um tem os nossos defeitos, cada um tem as nossas virtudes a ser trabalhadas. E se não for a gente para trabalhar isso, não vai ser o prete que vai chegar em mim e dizer: se você tem a virtude do bem, você precisa fazer o bem. Mas se eu não fizer o bem, eu não vou descobrir essa virtude. Não vai somar, né? Não vou somar. Não vai somar. Só mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando. A Marli Ribeiro, de São Paulo. Tem a Cláudia Ramos também, de São Paulo. A Rosa Okada, de Curitiba. A gente tem uma ouvinte aqui hoje, a Marta Nascimento, de Ibirá. E a Juliana, a Maria Prete e Maria Calegari, acho que é a mãe da G, né? Pessoal de Pindorama, Catanduva, região toda aqui nos acompanhando. Muito bom, pessoal. Deus abençoe vocês participando. Com certeza vocês vão compartilhar, né, o nosso assunto. Quando alguém falar com a minha religião, pode passar a nossa palestra aí, vai ajudar um pouquinho, viu? Nós apenas pincelamos o assunto, né? Não tenhamos vergonha nenhuma de falar qual é a sua religião, mas tenhamos vergonha de falar: olha, eu não melhorei nada com a minha religião. Aí sim é preocupante, tá bom, pessoal? Um abraço, muita paz e que Deus envolva a todos nós hoje e sempre. Tudo de bom, pessoal.